será que as opções impactam no ativo que você está operando, especialmente em certos níveis de preço? O que você acha? Tá? Gravei esse vídeo aqui para falar os dois possíveis mecanismos de transmissão, tá? Que poderiam impactar no preço, para falar das diferenças entre Brasil e Estados Unidos e para dar umas dicas práticas de quem decidir escolher essa fonte de informação também para poder olhar e operar. Tá? Vamos lá, bora para o vídeo. Bom, primeiro de tudo, eu sou o André Hanna, nesse canal eu falo de trade, falo de investimentos, esse vídeo aqui é puramente de trading. Tá? E se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve que você não perde nenhum conteúdo quando ele for publicado. Tá? Eu sei que isso está na moda, esse assunto está na moda, falar de gama positivo, gama negativo, operar número redondo e opções impactar em nível de preço e por aí vai, tá? Eu vou, tentei de maneira bem sucinta e bem fácil aqui, pelo menos explicar os dois mecanismos pelos quais eu acredito que as opções de fato podem impactar no preço do ativo que você está operando pontualmente, tá? Primeiro mecanismo de transmissão, tá? É a atuação do market maker. Tá? Eu vou destrinchar um pouquinho aqui, tá? Bom, nos Estados Unidos sempre foi assim, no Brasil nem tanto, mas hoje é. Quando você vai comprar uma opção de compra ou uma put, uma opção de venda, tá? E geralmente o varejo, ele é estruturalmente comprador de opções, tá? Não significa que não tenha venda no meio, mas estruturalmente é comprador. A apostinha ali, o mercado de aposta nas opções para o varejão, tá? Costuma ser comprando opções de compra ou comprando puts, opções de venda que apostam na queda. Algumas estruturas ali, mas geralmente com o aporte de dinheiro no negócio. Por que isso, André? Tá? Primeiro, uma questão cultural, que é muito parecido com ações, você comprar um negócio. Segundo, porque a chamada de margem para ficar vendido ou descoberto em opções é altíssima, e a maior parte das pessoas não tem dinheiro para margem. Tá? E terceiro, porque as corretoras, por conta do risco de ficar vendido ou descoberto no varejo, travam, proíbem venda descoberto na maior parte dos mecanismos de home broker e de varejo e por aí vai. Só para um pequeno público, que além de ter dinheiro, tem perfil de risco para poder ficar vendido descoberto. Então, estruturalmente, o varejo, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, ele é estruturalmente comprador de opções. Então, o market maker, que é aquele cara que dá liquidez para o mercado, ele estruturalmente, na maior parte das vezes, ele está vendido na opção que ele dá liquidez para o mercado. Só que esse market maker, ele não deve, na verdade, se expor a preço, senão ele vai ficar ali se expondo a preço, ficando vendendo um monte de opções. Se o mercado subir, ele só ganha dinheiro se o mercado cai, se o mercado sobe ele vai perder dinheiro. Não, na verdade, ele vai lá e faz uma operação que chama Delta Hedge, ele trava o book dele ali de opções, entre elas, entre as séries de opções e principalmente no ativo objeto. Tá? Isso não importa se é no dólar, não importa se é no índice, não importa se é em opção de ação, opções de dólar, opções de índice ou opção de ação. Tá? Ele vai tentar ficar minimamente exposto ao direcional daquele ativo, zerando o mercado pelo delta. Tá? Eu não vou ficar entrando nesse detalhe, porque eu também nem sou um especialista em opções aqui, apesar de entender, não é isso que eu faço no dia a dia, tá? Ou não é isso também que eu fiz no dia a dia no meu passado. Entendo a lógica do negócio, mas não sou um especialista nisso. Tá? E aí que tá. Então, estruturalmente, esse cara tem que ficar... Se ele está vendido em opções, na maior parte das vezes, tá? Ele vai comprar ativo objeto, numa proporção em que trava o delta da operação do book dele como um todo, porque ele geralmente não faz isso em uma série de opção só, ele vai lá em um monte, ele tem um book ali, e aquele book está com net comprado, o net vendido, geralmente vendido nas opções, esse cara vai ter que ir lá e zerar esse net, esse delta, comprando papel. Tá? E a quantidade não bate. Tá? A quantidade para poder zerar o delta é um pouco diferente. Tá? O que é o delta? O delta é basicamente, se a ação oscilar em 1%, ou se a ação subir 1%, quanto aquela opção em percentual oscilaria com tudo mais constante. Tá? Então o delta vai de 0 a 1, opções no dinheiro, quando o strike está ali exatamente no preço do ativo objeto, o delta tende a ser perto de meio, tá? Significa que se Petro subir em 1%, aquela ação vai subir metade do que Petro subiu. Aquela opção, em teoria, tá? Ou em pontos percentuais, ou em reais, e por aí vai. E você tem uma coisa que chama gama, que é a segunda derivada, é a taxa de variação do delta. Tá? Falei que não quero ficar complicando aqui. Mas o que acontece aqui, no mecanismo de transmissão? Tá? Em algumas situações, tá? O mercado, o market maker ali está vendido nas opções, na maior parte das vezes, está comprado no ativo objeto, e esse cara ele pode ficar com um book de duas formas, long gama ou short gama. Se ele ficar long gama, significa que, para ele zerar a estrutura dele, para ele fazer o delta hedge, quando
preço das opções e da ação do ativo objeto dele sobe, para ele zerar aquela estrutura de novo, ele tem que ir lá e vender ações, vender o índice ou vender o dólar, depois de uma certa alta, para continuar redeado, para continuar netado. Ele, depois de uma alta, ele tem que fazer uma venda, e depois de uma queda, ele tem que fazer uma compra. Isso é quando quando o book dele está long gama, que nada mais é do que um atenuador de volatilidade. Por quê? Porque é um player que não está nem aí para onde o mercado vai, ele não tem view direcional, tá? Não tem ali um cara ali falando, vai subir, vai cair. Esse cara simplesmente subiu um pouquinho, bateu nas contas dele ali, ele vai lá e vende um pouco do ativo. Então ele está vendendo depois que sobe, comprando depois que cai. Ele está atuando contra aquele movimento prévio do mercado. Tá? E muitas vezes é muito sistemático isso, né? Assim, acontece com uma frequência muito grande. Então ele atenua a volatilidade. Tá? O mercado sobe, ele vende um pouquinho. O mercado cai, ele compra um pouquinho. Quando o book desse cara tá short gama, vendido em gama, a forma desse cara se netar é um pouco diferente. Quando o preço sobe, a estrutura dele, né, a estrutura da operação dele, em termos de para zerar o delta, ele tem que comprar ativo objeto. Quando o preço sobe, ele tem que comprar. Então ele está adicionando combustível. O preço já está subindo por fator exógeno, que não é ele, e ele vai lá e adiciona a compra no mercado que está subindo pontualmente. Então ele vai lá e intensifica os movimentos. Tá? E a mesma coisa vale para o mercado caindo quando o book dele está short gama. Tá? O mercado cai um pouquinho, para ele ajustar o delta dele, ele tem que vender, tá? Depois de uma queda, o ativo objeto, um pouco. Tá? São vendas pequenas, mas ele vai, intensificando o movimento que já aconteceria sem ele. Ele vai lá e coloca um lote a mais na direção daquilo. Então, isso importa muito, porque tem esse mecanismo de transmissão do market maker, tá? E, ele pode ser atenuador de volatilidade quando o book dele está long gama, ou acentuador de volatilidade quando o book dele está short gama. E a tua pergunta é, André, como é que eu sei disso? Tá? Como é que se o cara está short ou long? No Brasil, eu não vi nenhuma plataforma fazendo isso, lá fora eu sei que tem algumas. É uma inferência, você não sabe, não é uma conta ali de gregas das opções, porque não é o mercado que está short ou long gama, não é uma conta que você chega, é o book do cara. Então, assim, é muito difícil você ter convicção de que, de fato, ele está, né, com aquela posição short ou long gama. Eu estou querendo explicar o mecanismo de transmissão pelo qual, de vez em quando, em alguns níveis de preço, existe uma influência, sim, tá, do mercado de opções para o mercado do ativo objeto que você está operando. A questão é que a gente vai no final do vídeo, se vale a pena investir tempo nisso, né? Deixa para o final do vídeo, aqui eu estou no mecanismo de transmissão. Primeiro, então, é do market maker, tá? Pela visão do market maker, que é quem absorve liquidez do mercado, quem dá liquidez para o mercado. E a segunda visão, o segundo ponto do mecanismo de transmissão, é do ponto de vista do especulador, que é justamente quem demanda o lote do market maker, que, sei lá, o varejo, o institucional, apesar de que o institucional saiu da tela do mercado brasileiro há um bom tempo. Esse cara está fazendo operação contra o market maker, mas num outro ambiente de negócio que você não vê na tela esse lote saindo do cara. Às vezes com direto e às vezes uma operação estruturada que não passa ali no book daquela opção específica que você está olhando. Tá? Então, na maior parte das vezes, especialmente no mercado de opção de ação no Brasil, você tem ali basicamente o varejo, HFT e o market maker brigando, né? Disputando o lote ali de um lado. Né? E aí que tá. O especulador, você tem algumas formas dele empurrar preço. Tá? A primeira delas, que é possível, mas é pouco provável hoje, que é você tem um grande player, um institucional que seja, ou até um cara, uma pessoa física, que é muito improvável, mas pode acontecer. O próprio fato desse cara querer montar uma posição grande, tá, deslocar preço. André, eu acho bem raro isso acontecer hoje. Tá? Você, com o consumo de liquidez, porque você tem lotes finitos no market maker, dá lotes finitos em cada nível de preço, você tem um cara querendo comprar muita opção de dólar, ele vai compra, e o fato do cara comprar a opção de dólar no strike X vai fazendo o preço do dólar subir. Cara, isso é muito improvável de acontecer, tanto no dólar, quanto nas ações, quanto no índice, tá? Mas é um mecanismo, é uma via possível. No passado isso era muito mais comum. Em ações, tinha muita exposição, Telemar, na época que Telemar era mais líquido, Globo Cabo, né, Plins, dos antigos ali, né? E até Petro depois. Né? Tinha uma época no passado em que tinha muita montagem de operação pura institucional via opção. Aí, de fato, o preço do ativo da Petro subia, tá? Com a montagem na posição. Hoje isso é muito raro. Tá? Eu desconheço movimentos recentes em que isso tenha acontecido. Mas o segundo, tá?
O segundo ponto, né, dentro do ponto de vista, né, da ótica do especulador que faz preço, pontualmente. Um cara já tem uma posição montada muito grande, no dólar, no índice, no strike, tá? Então o cara tem ali uma call, Petro a 40, Petro está a 30 agora, e pontualmente, sei lá, Petro está subindo por outros motivos, e ela vai chegando ali no 38, está muito perto do strike do cara, e aquele strike do cara, se for acionado, ele tem um caminhão de dinheiro para ganhar. Esse cara, não, uma fundação, um cara muito grande, não se incomodaria, dependendo da circunstância do mercado, em gastar muito lote para levar a Petro de 38 para 40 para acionar a opção dele. Tá? Especialmente em opções exóticas, um pouco distintas, opção com barreira, né, knockout, em que simplesmente não precisa esperar o vencimento. Só dela tocar no 40, só dela tocar no strike, ela aciona o ganho do cara. Tá? São opções um pouco diferentes das opções que a gente negocia ali na tela. Por isso que eu falei que o institucional ele está muito fora daquele mercadinho de opção americana e europeia que a gente tem na tela ali com acesso para o varejo. Tá? Tem acesso a outras estruturas um pouco mais complexas e que a gente nem fica vendo muito a posição desses caras. Tá? Então vamos lá. Você tem sim esse efeito potencial do cara já posicionado, com bastante lote, tá, com bastante contrato em aberto, numa série específica, gastar lote para levar o mercado até lá. Eu não estou dizendo que esse cara gasta lote para levar o mercado do 30 para o 40. O mercado já está subindo, está chegando muito próximo, e aí ele gasta dinheiro, né, lote final, porque ele sabe que se bater no 40 ele vai ganhar uma baita de uma fortuna. Isso acontece. E o terceiro ponto, tá, que são stops. Tá? Isso acontece com uma frequência não tão grande, tá? Mas você tem eventos muito assim, marcantes no mercado. Né? Aquele evento, né, que quebrou bastante gente no dólar, tá? Bastante empresa, na verdade, lá no passado, não vou ficar citando nomes aqui, porque às vezes o YouTube ele gosta de cortar ou tirar uns conteúdos aqui. Um monte de empresa se financiando, vendendo call de dólar. Tá? Ou seja, short em dólar de alguma forma, quando o dólar estava lá 1,80 e pouquinho, lá atrás. Cara, a 2,20 do dólar ia estopar muita gente. Nenhuma operação dessa parava em pé, mas muita gente. Puta, aí que tá. Óbvio, em algum momento o dólar bateu ali os 2,20, mas estopou muita gente que estava short em calls de dólar ou outras estruturas que se aproveitavam desse prêmio de ficar vendendo volatilidade em opções de câmbio, né, e por aí vai, e pô, estopou todo mundo. Ou seja, você tinha uma posição muito grande a descoberto ali para cima de R$2, tá, no strike acima de R$2 no câmbio, quando ele estava 1 e pouco lá, 1,80 e pouco, 1,60, né, e pô, tiveram vários outros eventos, né, não só esse, tá. Mas você tem eventos mais pontuais, né, em que pô, também você tem uma quantidade de descoberto muito grande ali, e o mercado, por outros motivos, né, vai chegando ali perto e opa, o mercado fala, cara, se bater ali vai ter uma estopeira muito grande. Tá? Esse é um pouco mais fácil de você ver do que o ponto anterior da perspectiva do dealer, né, do market maker, se o book dele é long gamma ou short gamma, porque você não tem noção exatamente do book desse cara, se ele está exposto direcional ou não e por aí vai. Tá? Esse dá para ver. Tá? E aí vamos lá, antes de falar no fim do vídeo, se você tem interesse nisso, a primeira empresa que eu trabalhei, tá, que eu entrei em 2001 nela, chama Future Analysis, não existe mais, o dono dela, Marco Mazagão, morreu, mas fazia análise justamente de contrato em abertos. Antes de entrar na Interfloat, né, em 2003 para 2004, eu fiquei 2 anos trabalhando nessa consultoria que fazia justamente essa análise de posicionamento via opções, via futuro, contrato em aberto, de uma série de outros indicadores que putz, eu fui parando, na verdade parei de usar quando eu saí de lá, porque putz, eu fui realmente para o intraday curto ali, giro, aquele negócio bem curtinho. Mas sim, são coisas que ficaram, né, são aprendizados que ficaram na minha mente e, de certa forma, quando tem esses eventos, né, eu pelo menos sei o que está acontecendo. Eu vou te falar que eu raramente consegui ganhar dinheiro com essas circunstâncias, mas certamente deixei de perder muito por não ter feito cagada em momentos que o mercado deu essas estopeiras, especialmente da ótica do especulador. Da ótica do market maker eu não tenho muita experiência mesmo. Tá? Mas se você tiver interesse, deixa registrado aqui embaixo, que, né, quando tiver um tempo, que está difícil, eu posso gravar um curso gratuito aí para falar dessa questão de posicionamento, né, de como olhar essa questão de... Não adianta só olhar a quantidade de contrato em aberto que tem em cada nível de preço, você tem que abrir esse contrato. Se esse contrato é coberto, travado ou descoberto, você tem que abrir a relação titular-lançador, quantos comprados para quantos vendidos. Tem uma série de continhas que dá para fazer ali, não tão difíceis, que te dão um panorama um pouco melhor. Você não vai adivinhar futuro, mas te dão um panorama um pouco melhor para saber aonde tem efeito potencial de dar essas possíveis estilingadas.
E para o final do vídeo aqui, né, para a parte final, eu falei que ia falar, né, da diferença entre Brasil e Estados Unidos e se vale a pena aprender isso. Cara, isso está na moda, por quê? Porque nos Estados Unidos a opção sempre foi mais líquida que no Brasil, muito mais líquida. Segundo lugar, criaram uma opção diária, com vencimento diário nos Estados Unidos, e o que aqui virou a febre da bets, das apostinhas no Brasil, do tigrinho, lá a bet americana é esse jogo de aposta de opção diária. Todo dia vence uma série de opções e com liquidez pra caramba. Então é uma jogatina desgraçada. Então lá a quantidade de dinheiro entrando no mercado de opções, sendo absorvida pelo market maker e tendo que ser netada no ativo objeto para ele fazer o delta hedge é gigantesca, faz preço. Tem épocas, né, especialmente agora alguns meses atrás, assim, sai uma matéria, né, em vários canais ali de locais bons que se entendem de microestrutura de mercado e por aí vai, falando, cara, tá fazendo muito preço. Né? A atuação do market maker vis-a-vis com o volume total do mercado, ou seja, imagina que não tivesse opções, que não tivesse esse lote do market maker se netando contra o fluxo de varejo para as opções diárias. Você tem um volume que existiria de qualquer jeito. Quanto esse volume do market maker por conta do varejo representa do volume total ficou alto, ou seja, faz preço. Cara, então, aí muita gente que está querendo pegar isso e transferir isso para o Brasil. Cara, no Brasil não tem opção diária, tentaram implementar a opção semanal, tá um fiasco, né, com pouca liquidez e por aí vai. E um mercado em que basicamente você tem pessoa física brigando com o HFT e brigando com o market maker. O market maker, na verdade, brigando com o HFT e tentando ali, cara, arrancar o dinheiro da pessoa física no mercado de opções, via spread, por aí vai. Cara, é um mercado muito pequeno. É um mercado pequeno, mesmo índice dólar, opção de índice dólar, ou seja, o volume total de quanto você tem de potencial para o market maker se zerar ou até para dar stop, vis-a-vis o volume que já acontece naquele ativo, é baixo. Se ele é baixo, na maior parte das vezes, o efeito no preço que ele vai fazer é pequeno. Então você vai ficar investindo tempo no Brasil num negócio que, putz, não está fazendo preço. Lá fora faz preço. A questão é, então lá fora vale a pena parar tudo aqui lá fora? Eu acho que lá fora você não tem edge, imagina, você não tem vantagem. Tem tanta gente olhando para isso, tem o market maker automático, tem HFT que faz isso há anos e anos e anos e anos e anos, com um banco de dados monstruoso. Assim, aqui você tem uma simetria ainda, de ter uma série de vantagens, um mercado menos arbitrado, né? Lá não. Cara, lá as vantagens são menores, tá? Tudo bem, acho que tem gente que consegue fazer isso lá fora, tá? Mas não deve ser trivial, tá? Não deve ser trivial. Então, assim, vale a pena? Eu acredito que você tem que monitorar pontualmente alguns strikes que tem muito contrato em aberto, mas não adianta só, é melhor que nada, saber que ali tem muito, muito, muito contrato. E quanto é muito, quanto é pouco, tem que olhar, tem que ter noção com relação ao histórico, tem que ter banco de dados mental. Mas mais que isso, que seria o segundo passo, seria abrir esse contrato em aberto. Pô, ele é coberto, travado, descoberto, qual é a relação, né, entre compradores e vendedores, porque aí sim você tem, né, um panorama, e qual é a evolução disso nos últimos dias, em que janela do mês que você está. O gama tende a explodir nos últimos 5 dias antes do vencimento. Tem uma série de detalhezinhos ali que potencializam a tua, vamos criar um ambiente para você conseguir encaixar isso aqui no teu operacional e eventualmente conseguir tirar proveito. Lembrando, não é fácil. Vamos lá, consigo contar no dedo as vezes em que eu consegui tirar proveito financeiro disso, ao longo de todos os meus anos no mercado. Mas eu consigo contar muito mais vezes as vezes que eu não me ferrei por saber esse tipo de informação. E aí, para acabar o vídeo aqui, tá? Tem uma coisa, tá? Quando a gente aprende algo novo ou acha que, eu quero fazer isso lá fora e por aí vai, tal, a gente tende a achar, já citei isso várias vezes aqui, né? A olhar o mercado com esse novo óculos. E a gente tende, às vezes, de maneira, né, inconsciente, a acreditar que tudo se resume a isso. Ou seja, que o mercado só anda por conta desse motivo, por conta do market maker, né, fazendo delta hedge, e que o mercado só anda porque vai ter stop de contrato em aberto quando está muito grande, e que o cara vai levar para tal preço porque ele tem uma posição muito grande. A gente esquece que de todo o resto que faz preço no mercado reagindo a fundamento, do mercado reagindo a fluxos de saques e aportes em fundos, fluxos de saques e aportes internacionais entre países e por aí vai. E a gente esquece de tudo isso aí e fica tentando achar só stop de coisa, de gama, cara, e na verdade não é isso. Isso é uma fonte possível de lote que vai gerar potencialmente pode gerar deslocamento de preço. Isso é o que o mercado chama de movimento técnico, tá?
você nunca pode esquecer que tem diversos outros drivers fazendo preço, um deles é fundamento, tá? Mas diversos outros drivers. Então cuidado, se você quiser pôr esse óculos para olhar o mercado, cuidado, porque o mercado não acontece só através dessa lente. Tem diversos outros drivers fazendo preço nos ativos, especialmente no Brasil. Eu diria que a chance de você estar olhando com uma lente completamente errada para o que está fazendo preço é muito alta se você tentar incorporar isso aqui e só olhar para isso e mais nada, tá? Então toma bastante cuidado com isso. Se você gostou, clica no curtir, que o YouTube entende, mostra para mais pessoas interessadas e sempre comenta aqui embaixo. É o que eu sempre peço, tá? Comenta aqui embaixo se você já tinha ouvido falar, se você sabe fazer isso, se consegue tirar proveito, se já tirou proveito, se não, se nunca ouviu falar, ou até dar uma sugestão de tema para o próximo vídeo. Beleza? Abraço, bom fim de semana.